Gênesis 3, de 1 a 13. A queda do homem. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e perceberam que estavam nus. Cozeram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem à mulher: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Meus amados, esta noite eu quero trabalhar com vocês sobre a voz do Senhor. A voz de Deus elimina o caos do mundo. Quando nós abrimos a Bíblia em Gênesis, no primeiro capítulo, nós percebemos isto claramente. A voz de Deus eliminando o caos do mundo. E a palavra do Senhor nos diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Quando o texto nos diz que a terra estava sem forma, o texto está nos dizendo que a terra se encontrava em um caos. Quando você vai analisar o termo em hebraico, o termo dá esse significado: lugar de caos, lugar de desolação, deserto, informe, confuso. A terra estava em um caos. E quando você vai analisar o que é caos no dicionário, no Aurélio, confusão geral dos elementos da matéria antes da presumível criação do universo. É isso que eles falam. Mas neste caos, meus amados, neste caos, ouve-se a voz do Senhor. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Disse também Deus: ajunte-se as águas debaixo do céu num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. E disse: produz a terra relva, ervas que deem sementes, e árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie. Disse também Deus: haja luzeiro no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Disse também Deus:
produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A voz do Senhor tira o caos do mundo. Aquela terra que era um caos, ela é completamente transformada em um lugar habitável, em um lugar agradável de se viver, em um paraíso. No entanto, meus amados, quando o homem deixa de ouvir essa voz que tira o mundo do caos, a sua vida tende a voltar ao caos. Nós vemos lá em Gênesis 2:15, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. E em Gênesis 3 nós descobrimos os efeitos espirituais do pecado. O pecado gera caos na vida do ser humano. O pecado destrói o ser humano. Vemos o homem fugindo do seu Criador. Nós vemos a atitude de Deus para com o pecador culpado. Mas constatamos também a tendência universal da natureza humana em tentar encobrir as suas próprias falhas, a sua própria vergonha. O homem, ele tenta esconder até de Deus as suas falhas, as suas mentiras, as suas vergonhas. Ah, se Adão já conhecesse o Salmo 139. Para onde fugirei do Senhor? Não há lugar. Deus está em todos os lugares. Deus é onipresente. Deus é onipresente. Diante disto, meus amados, eu quero propor 3 pontos para nós trabalharmos nesta noite. Primeiro, a nossa cobiça nos deixa surdo à voz de Deus. E quando nós estamos surdos à voz de Deus, a nossa vida a se instalar, na nossa vida tem de se instalar o caos. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Naquele momento, o diabo colocou no coração de Eva o querer ser igual a Deus. E Eva cobiçou isto, árvore boa para dar entendimento, agradável aos olhos. Ela cobiçou o ser igual a Deus. Ela queria ser igual a Deus. E meus amados, a cobiça de querer ser igual a Deus levou o ser humano a deixar de ouvir a sua voz. Deus havia falado: se comer, certamente morrerás. Mas a proposta parecia muito boa. A proposta parecia agradável demais aos olhos. E Eva se fez surda à voz de Deus. Deixou de ouvir a voz do seu Criador. E nos nossos dias, isso não é muito diferente, meus amados. Muitas vezes nós deixamos de ouvir a voz de Deus por causa da cobiça do nosso coração.
Às vezes o ser humano é apaixonado pelo pecado. E se eu perguntar aqui, não pelo pecado, mas quantas pessoas já se apaixonaram aqui? Agora eu quero que você levante a sua mão. Quantos já se apaixonaram? E os homens que não fiquem com a mão abaixada. Nós já nos apaixonamos pela pessoa amada. Aquele desejo de estar junto sempre. Aquele desejo de viver com a pessoa para o resto da vida. Isso é bênção, quando é direcionado para o lado certo. No entanto, às vezes, o homem se deixa levar pelo pecado de uma tal forma que ele se apaixona pelo pecado. Ele não consegue viver sem. O inimigo joga na sua frente algumas artimanhas, algumas ciladas, e aquilo entra no seu coração. E às vezes ele não consegue falar não, porque ele está engodado pelo pecado. Meus amados, paixão significa sofrer ou suportar uma situação difícil. É uma emoção de ampliação quase patológica. O acometido de paixão perde a sua individualidade em função do fascínio que o outro exerce sobre ele. Às vezes os homens, os seres humanos, se apaixonam pelo pecado. É agradável, é saboroso, é bom, árvore desejável aos olhos, árvore que traz entendimento. Eu quero isso para mim. Camões, ele tem um poema, e esse poema fala o seguinte: amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, é querer estar preso por vontade, é querer estar preso por vontade, é servir a quem se vence, o vencedor, é ter com quem nos mata lealdade. E isso não é amor, amado. Isso aqui é paixão. Isso aqui é paixão. Quando você se sente tão preso que você não consegue dizer não para o pecado. E às vezes nós erramos o alvo, pecamos em meio à nossa caminhada. Decidimos voluntariamente, pela nossa própria cobiça, desagradar a Deus. Nós sabemos a vontade de Deus. Eva não foi enganada, porque quando a serpente perguntou, não é assim? Ela falou, não, é assim e assim e assim que Deus falou. E às vezes nós sabemos na nossa vida qual é a vontade de Deus, mas nós endurecemos a nossa cerviz e não queremos servir a Deus. Queremos satisfazer os desejos do nosso coração. E a nossa vida começa a se transformar em um caos. Por quê? A voz do Senhor elimina o caos. Mas quando deixamos de ouvir esta voz, a nossa vida é conduzida para o caos. A palavra do Senhor fala que cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Tiago 14, 15. Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15. Às vezes o Espírito Santo está batendo forte no nosso coração, está falando para nós, meu filho, este é o caminho,
andai por ele. Retira o teu pé do mal, pratica o que é bom. Mas a nossa cobiça, o desejo, a vontade, nos leva a desagradar esse Deus Criador, amoroso. A palavra do Senhor fala o seguinte: quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo, a voz do Senhor dizendo: este é o caminho, andai por ele. Andai pelo caminho do Senhor. Você quer ter uma vida abençoada? Andai pelo caminho do Senhor. Tire da sua vida o caos que o pecado gera. Andai pelo caminho do Senhor. Mas muitas vezes nós queremos ouvir a voz do nosso próprio coração. Queremos trilhar os nossos próprios caminhos. Queremos andar conforme o nosso entendimento. E falamos para nós mesmos: o meu desejo tem que ser satisfeito. Eu preciso ser feliz, mesmo que isso me leve a desobedecer a Deus. Meus amados, esta decisão é uma decisão de perda. Essa decisão é uma decisão drástica na vida do servo de Deus. Todas as vezes que decidimos não ouvir a voz de Deus, nós estamos caminhando para o caos. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, o jumento, o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não me entende. Eu quero te falar, nós só vamos entender o Senhor quando nós pararmos em sua presença para o ouvir. Deus, ao passar a instrução para Adão e para Eva, Ele passou detalhadamente. Vocês podem desfrutar de tudo. Eu criei para vocês. Eu só quero uma coisa de vocês: que vocês me obedeçam. Essa árvore que eu estou colocando aqui no meio, não toque, não coma, porque no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Nós só entendemos a vontade de Deus quando nós paramos para o ouvir. Quando nós somos pequenos, às vezes no calor da brincadeira, da correria, deixamos de ouvir aquilo que os nossos pais nos dizem. E você vai se identificar. Às vezes a mãe chega e fala: meu filho, vá ali no mercado e traga para mim 1 quilo de açúcar. E a gente sai, ouve, sai naquela correria e chegamos com 1 quilo de sal. Não prestamos atenção no que ela falou. Certa vez, minha mãe falou para o meu sobrinho, ó, vai lá no açougue e traga para mim 1 quilo de linguiça, daquela linguiça que a avó gosta. E ele chegou em casa com 1 quilo de pé de porco. E meus amados, até hoje nós rimos disso. E já faz quase 10 anos isso. Nós lembramos disso e rimos. Por quê? Porque no calor da nossa vida cotidiana, às vezes nós não paramos para prestar atenção.
Não prestamos atenção nas pessoas e às vezes não prestamos atenção naquilo que Deus tem para nós. Nós só vamos entender a vontade de Deus quando nós pararmos na sua presença. Quando nós pararmos para meditar na sua palavra. E na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantado junto aos ribeiros de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhagens não murcha, e tudo quanto fizer será bem sucedido. Precisamos de parar na presença de Deus, de ouvir a Deus, de ter o nosso tempo com Deus. Às vezes as nossas cobiças, a demanda do dia, a correria, eu preciso ter, eu preciso ser, eu tenho, nos impede de parar na presença do Senhor. Eu não tenho tempo para isso. Eu não tenho tempo para orar. Eu não tenho tempo para ler a palavra. E quando isso acontece, a nossa vida está sendo direcionada para o caos. Tem um dizer que é o seguinte: não ter tempo para Deus é viver perdendo tempo. É viver perdendo tempo. Então, meus amados, pense nisto. Como está a cobiça do seu coração? Tem alguma? Existe alguma? O pecado tem te levado a cobiçar coisas que você não pode ter, que desagrada a Deus? Se tem, meu amado, hoje é o momento, mude de vida. Mude de vida. Ainda há esperança. Ainda há esperança. 2. Deixar de ouvir a voz de Deus. Deixamos de ouvir a voz de Deus quando não valorizamos aquilo que Deus nos diz através de sua palavra. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que eu te ordenei que não comesse? Então disse o homem à mulher: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Deixamos de ouvir a voz de Deus quando não valorizamos aquilo que Deus nos diz através de sua palavra. A vontade de Deus está expressa, meus amados, em sua palavra. A vontade de Deus está aqui. E às vezes nós conhecemos a vontade de Deus, mas não queremos praticar a vontade de Deus. Por quê? Porque não é lucrativa. Por quê? Porque vai me dar prejuízo. Meus amados, você foi chamado para ser diferente. Você foi chamado para ser luz em um mundo de trevas. O Senhor te chamou para isso, para que a sua luz brilhe no mundo, para que a sua luz resplandeça e elimine as trevas. Quando não valorizamos a vontade de Deus para a nossa vida, estamos caminhando para o caos, pois aquilo que vem contra a vontade de Deus para nós só gera caos. Pensa na sua vida. Pensa. Tudo que você fez contra a vontade de Deus, o que gerou? Quer um exemplo? Exemplo bíblico. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E quando Jonas entrou naquele barco, veio uma grande tempestade. Veio uma grande tempestade sobre aquele barco. E Jonas estava dormindo, descansando. E a tripulação chega em Jonas e fala: o que está acontecendo com você? Você está dormindo? Clame ao seu Deus.
Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizestes? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhe: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. A desobediência, o deixar de ouvir a voz de Deus, levou Jonas a entrar num caos. E isso não é diferente nos nossos dias. Deixar de ouvir a voz de Deus é loucura, meus amados. É loucura, e muitas vezes nós estamos praticando essa loucura. Judá foi para o cativeiro por quê? Porque deixou de ouvir a voz de Deus. E lá no cativeiro eles choravam. Eles clamavam por misericórdia. Mas tiveram que ficar 70 anos cativos por causa de seus pecados, porque não deram atenção àquilo que Deus estava falando com eles. Não valorizaram a voz de Deus. E a palavra de Deus vem e nos diz: assim, pois, como diz o Espírito Santo, preste atenção nesse texto. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus 3:7. Não endureçais o vosso coração. Se a sua vida está envolta a pecado, se você está imerso a pecado, meu amado, liberte-se. Clame a Deus por misericórdia. Peça ao Senhor para te libertar, para transformar o seu caráter. Invoca-me e te responderei, mas o seu coração está com vontade mesmo. Deus conhece o seu coração. Deus sabe quando você ora fingidamente. E Deus conhece quando você se derrama na presença dEle. Não endureçais o coração, se hoje ouvirdes a sua voz. Terceiro e último. Quando estamos ouvindo e obedecendo à voz de Deus, até aquilo que parece causa em nossa vida é vitória. Quando estamos ouvindo e obedecendo à voz de Deus, até aquilo que parece causa em nossa vida é vitória. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Ele, porém, clamava em alta voz. Taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Meus amados, quando nós estamos na vontade do Senhor, quando nós estamos ouvindo e obedecendo à voz do Senhor, até aquilo que parece causa em nossa vida, é o agir de Deus, é vitória. Estevão morreu, mas antes de morrer, ele já estava visualizando a glória de Deus. Ele já estava subindo para a presença do Pai. E às vezes na sua vida você pensa: mas eu estou passando por muita dificuldade, Senhor. Eu estou em luta, eu estou em tribulação. Mas eu quero te falar, meu irmão, Deus está trabalhando na sua vida. Confia no Senhor, espera nele, e Ele fortalecerá o teu coração. Confia no Senhor. Tem uma ilustração, e a ilustração é a seguinte:
O menino estava sentado junto ao portão que dava acesso à propriedade de seu pai. Quando Napoleão se aproximou com seus homens e queria cruzar aquela propriedade, porém o menino o impediu. Zangado, o imperador gritou com ele: menino, eu sou Napoleão Bonaparte, o imperador, abra este portão. Muito educado, o menino tirou o chapéu e perguntou: o senhor vai querer que eu desobedeça meu pai? Esse portão está fechado. Aqui ninguém passa, conforme meu pai determinou. Napoleão virou-se para seus generais e disse: deem-me 1000 homens como este, e eu conquistarei o mundo todo. E foi-se por outro caminho. Meus amados, o que Deus quer de nós é que nós ouçamos a sua voz e obedeçamos. Ouça a voz do Senhor. A voz do Senhor elimina o caos. A desobediência gera caos na nossa vida. Mas quando nós paramos de obedecer aquilo que o nosso coração está desejando, quando nós prestamos atenção naquilo que Deus quer de nós, nós estamos caminhando para algo maior. Nós estamos caminhando para uma vida eterna com Deus. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiro. 1 Samuel 15, 22. O que Deus quer de nós é que sejamos obedientes à sua palavra. A voz do Senhor tira o mundo do caos. A voz do Senhor tira a sua vida do caos. Possamos lembrar também que as nossas cobiças nos deixam surdos à voz de Deus. Que deixamos de ouvir a voz de Deus quando não valorizamos aquilo que Deus nos diz através de sua palavra. Mas que nós possamos lembrar também que quando estamos ouvindo e obedecendo à voz de Deus, até aquilo que parece caos em nossas vidas é vitória. Que Deus esteja te fortalecendo. Que Deus esteja te abençoando. E se há alguma coisa na sua vida que tem gerado caos, peça ao Senhor: Senhor, tenha misericórdia de mim. Me ajuda. Transforma a minha vida. Eu quero ser, Senhor amado, um vaso novo. Um vaso nas tuas mãos. Vaso de honra para a glória do teu santo nome. Abandone o pecado, meu amado. Há caminhos que a homens parecem ser bons, mas no seu fim são caminhos de morte. Que Deus esteja te abençoando. E que nós possamos diariamente tomar essa decisão de ouvir a voz do Senhor e obedecer. E Deus vai estar cumprindo a sua palavra em nossas vidas. Que Deus nos abençoe.